Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. Hoje estamos na 30ª aula e temos também o quê? A visita desse professor que já veio aqui tantas vezes e toda vez que ele vem, ele arrasa, faz uma boa aula, uma boa explanação. Tudo bem, professor Rivaldo Dantas? Professor Robson, tudo bem? Eu agradeço o convite, mais um convite, agradeço a confiança depositada em mim e gosto muito de participar desse quadro, um quadro de muito sucesso, um quadro gostoso de fazer, por quê? Porque nós falamos sobre personalidades da nossa terra, do nosso estado, e o nosso estado é rico em escritores, em apresentadores, músicos, pintores, enfim, é rico em celebridades do campo artístico-cultural. Quero também cumprimentar você, da nossa audiência, você aí nos assistindo, é um motivo de orgulho, é uma lisonja muito grande para nós. E também um parabéns aí, um forte abraço ao pessoal do seu colégio, não é isso? A sua escola? Isso, quero mandar um abraço especial para a melhor escola de Camaragibe. Você sabe qual é? A melhor escola de Camaragibe é a Escola Conselheiro Samuel Bacdovel. Para a gestão, os colegas professores e principalmente os alunos, um forte abraço para todos vocês. É isso aí. E antes do professor falar aqui conosco justamente a personalidade de hoje, eu gostaria de dizer que estamos aqui, certo, separados, estamos aqui o quê? Mantendo o distanciamento contra a Covid-19. E é importante que você, estudante, em sua casa, na sua escola, com a volta às aulas presenciais, tomem cuidado com a questão da Covid-19. Destacando também que nós já estamos devidamente vacinados com as duas doses. Não é verdade? Quando chegar a sua vez, não pense duas vezes, vacine-se. E é isso aí. Mas qual será a personalidade de hoje, professor? Olha, nós vamos falar o nome de batismo dele por enquanto. Ele tem um nome pelo qual ficou notabilizado, ele é famoso, tem um nome artístico muito conhecido, mas nós vamos falar o seguinte: Abelardo Barbosa. Você já ouviu falar? Certamente já ouviu falar desse cara. Não com esse nome, mas Abelardo Barbosa colocamos como subtítulo Grande Comunicador Pernambucano. Além de ser um grande comunicador, ele também desenvolveu outras habilidades, mas ele se notabilizou por ser um grande apresentador, primeiro um grande radialista, depois um grande apresentador de programas de auditório. Eu vou chutar. Pode chutar. Ator. Ele fez 4 filmes, então ele atuou no cinema também, ele fez 4 filmes. Músico. Ele tocava um instrumento, inclusive, por tocar um instrumento, ele seguiu um outro destino, ele saiu do Recife, foi lá para a região sudeste e se notabilizou lá naquele eixo Rio-São Paulo. Eu vou dar a última dica, ele é de Surubim. Isso, ele é de Surubim, inclusive terra que eu conheço muito bem, Surubim, Vertentes, entre Surubim e Vertentes tem o Junco, né? A galera de lá de Surubim, de Vertentes, sabe o que eu estou dizendo? Tem o Junco, eu conheço demais. Santa Maria do Cambucá, Vertente do Lério, conheço todas essas cidades e tenho parentes espalhados por lá. Pois bem, Abelardo Barbosa, esse grande comunicador natural de Surubim, Agreste Pernambucano. Então é importante mandar um abraço a todos os cidadãos e estudantes, professores da terra de Surubim, não é isso aí? Pois é, aquela terra, aquele entorno maravilhoso. Um abraço para todos vocês, sintam-se abraçados por toda a equipe aqui do Educa PE. E vamos adiante, né? Conhecer quem é esse rapaz. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou colocar a primeira imagem. Nós temos aqui algumas imagens sobre ele. A primeira não diz muita coisa, porque vai mostrá-lo não a caráter. Ele tem todo um perfil, né? Pelo qual ele ficou conhecido. Ele está mais novo e olha aí, ó, vamos dar uma olhada aqui. Olha essa foto. Quem que conhece? Está escrito lá em cima, Abelardo Barbosa. É de propósito, a gente não pode revelar ainda. Quem é esse sujeito, esse cidadão, essa personalidade pernambucana? Quem é? Dá para saber quem é? Dá para saber o nome artístico dele? Se você estiver assistindo aí pelo celular, você pode dar uma pausa, não é? E perguntar à sua mãe, você pode perguntar ao seu pai. Eu acho que eles vão saber. Abelardo Barbosa. Agora eu vou revelar uma outra imagem
digamos assim, ele apareceu muito na televisão, é uma imagem dele atuando, trabalhando em seu programa na Rede Globo, e eu acho que agora vai ficar bem mais fácil. Olha aí. Olha ele aí, ó. Ele já está mais velho, ele está vestido a caráter, ele está ali como, vamos dizer assim, quase que um personagem, né? Quase que encarando um personagem quando ele trabalhava na televisão. Acho que agora algumas pessoas que não sabiam já sabem. E você, digo de novo, dá uma pausa aí, mostra essa imagem ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô. Com certeza, seu avô, sua avó, eles vão saber de quem se trata. Ok, pode só revelar agora o nome artístico dele? Pode sim, com certeza. Posso mesmo? Então, vai aparecer na tela para vocês aí. Olha o nome artístico de Abelardo Barbosa. O Chacrinha. Inclusive, pouca gente sabe, pouquíssima gente sabe a origem desse nome. Por que Chacrinha? Porque não tem nada a ver, né? Abelardo Barbosa. Muitas vezes o apelido é uma redução, é uma transformação do nome, né? Roberto, Beto e assim por diante. Mas por que Chacrinha? Por que Abelardo Barbosa era chamado de Chacrinha? A gente vai dizer daqui a pouco, na hora certa. Eu queria convidar vocês para a gente entrar em mais algumas informações sobre o velho guerreiro. Ele ficou conhecido por algumas frases, alguns nomes, alguns epítetos, alguns apelidos. E esse é um dos apelidos, digamos assim, do Chacrinha, o velho guerreiro. Vamos falar um pouco mais sobre ele agora. Vamos lá. Então, o nome completo, em primeiro lugar, o nome completo dele, José Abelardo Barbosa de Medeiros. Esse nome grandão aí é do nosso querido Chacrinha. Nome artístico, Chacrinha, não é? O velho guerreiro, conhecido demais, esse pernambucano. Nascido em Surubim, como nós já dissemos, em 30 de setembro de 1917. Olha aí, então ele é ali do comecinho do século XX. Foi estudante de medicina. É interessante porque muitas personalidades das quais nós falamos Valdemar aqui, de Oliveira. Valdemar de Oliveira, nós também batemos um papo muito legal sobre ele. Assim como Valdemar de Oliveira, o Chacrinha foi estudante de medicina. Pessoal, Chacrinha estudou durante 2 anos. 2 anos ele foi, não concluiu o curso. 2 anos de iniciado o curso, 2 anos estudando medicina, ele saiu e não retomou mais o curso de medicina. Uma outra coisa importante, ele morreu, ele nos deixou em 1988, aos 70 anos de idade. Se você fizer as contas de 17 a 88, vai dar 71, mas ele morreu pouco tempo antes de completar 71 anos de idade. Ele tinha um câncer que se complicou e veio a falecer em decorrência dessa doença. Bem... Bom, professor Rivaldo, também eu gostaria de falar a seguinte questão. Como nós estamos tratando de uma personalidade que estudou medicina e, ao mesmo tempo, é um comunicador, eu gostaria de lembrar 2 pontos importantes para que o nosso estudante ele busque o seu ideal de vida, porque, veja, justamente, ele era de medicina e partiu para a comunicação. E também dedico a todos os nossos estudantes que querem, que pensam, que almejam a ingressar na área de comunicação e também de medicina, não é isso? Exatamente. E os nossos estudantes músicos também. Lembrando que em muitas de nossas escolas existem bandas marciais e Chacrinha também foi músico e a gente manda aí essa homenagem àqueles que querem fazer medicina, àqueles que querem entrar pela área de comunicação, aos nossos músicos. Quem estuda, quem se dedica ao estudo, certamente colhe bons frutos no futuro. Bem, podemos continuar para ver mais alguns detalhes sobre essa grande figura, o grande Chacrinha. Estou curioso. Muito bem, então a próxima tela vai revelar coisas bem importantes. Vejam, em primeiro lugar, deem uma olhada aí nessa sequência de cidades. Ele nasce em Surubim, como nós já falamos, agreste pernambucano. Depois ele se muda para Caruaru, isso por volta dos 5 anos de idade. Mais ou menos com 10 anos de idade, ele sai com a família de Pernambuco, ele vai para o interior da Paraíba, a bela, a grande, a magnífica cidade de Campina Grande. E aos 15 anos ele retorna para Pernambuco, ele vem para Recife, ele vem para a capital pernambucana. E aí ele vai estudar, ele vai fazer o ensino médio na Escola Marista do Recife. Exatamente, a Escola Marista do Recife não existe mais,
uma escola dos irmãos maristas, da congregação dos irmãos maristas, inclusive uma escola onde nós demos aula ali na Conde da Boa Vista, né? Para vocês que não sabem, hoje tem o Atacado dos Presentes, ali em plena Conde da Boa Vista, era uma grande escola. Tive o prazer, ao lado do professor Robson, de dar aula lá no começo do ano 2000. E Chacrinha foi aluno do Marista. Só para complementar, né, já que nós estamos no papo artístico literário, que coloca como tema as personalidades pernambucanas, muitas outras personalidades também estudaram no Marista. João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto é uma das personalidades que estudou lá, pois Chacrinha matriculou-se, iniciou seus estudos no ensino médio, no Marista, Colégio Marista do Recife, aos 15 anos de idade. Vamos seguir. Olha, aos 15 foi estudar no Colégio Marista do Recife, como nós já adiantamos aqui, serviu ao Exército, isso mesmo, Chacrinha fez o serviço militar obrigatório. Ele serviu ao Exército e cursou 2 anos de medicina. Uma coisa interessante, um adendo aqui interessante sobre esse tempo, esses 2 anos. Chacrinha estudava medicina, ele teve uma apendicite. Antigamente, pessoas morriam por causa de apendicite, não era detectado, quando a pessoa sentia uma dor, era levada, era socorrida, tinha uma hemorragia, enfim, a pessoa vinha a falecer por algo que hoje é considerado simples, um procedimento relativamente simples, a pessoa está boa. Chacrinha foi socorrido e foi operado pelos seus colegas do curso de medicina. Ele foi socorrido, foi tratado pelos seus colegas do curso de medicina. E ele passou praticamente 1 ano se reabilitando disso. Ele passou quase que 1 ano afastado. Então, aí já começamos a ver, porque ele não volta para o curso de medicina, ele passa mal, é socorrido pelos colegas, é operado, vai se reabilitar e fica meses e meses fora da universidade. Aprende a tocar bateria e, aos 21 anos de idade, olha só, 21, viaja como músico em um cruzeiro rumo à Alemanha. Isso é muito importante. Então, o estudante que está nos assistindo agora tem que pensar no seguinte: ele era estudante de medicina, por motivos de saúde ele se afasta, ele estava 1 ano fora. Só que ele aprende a tocar bateria, ele se torna músico e recebe um convite, um trabalho. Ele vai embarcar num cruzeiro, vai tocar bateria durante essa viagem que vai até a Alemanha. Ele aceita. E é aí que ele entra de fato, é aí a sua porta de entrada para a vida artística. Aí ele não está mais com planos de retomar o curso de medicina. Aí o que é que ele quer? Ele parece que quer seguir realmente a carreira de artista. E para finalizar essa tela, uma tela muito importante, vamos finalizar com essa informação que aparece para você aí agora. Trabalhou no rádio e na TV. Ele demonstrou ser um comunicador maravilhoso no rádio, foi levado para a TV e fez um grande sucesso na televisão brasileira. Ô, professor Rivaldo, algo que estava me chamando a atenção enquanto você falava, eu fico pensando o seguinte: Chacrinha, no caso, ele foi um grande comunicador. Imagina no começo do século XX ele ser tão irreverente, isso no rádio, na TV. Chamou muita atenção. Isso que eu estava pensando. Porque ele criou um personagem, ele criou um modo de ser Chacrinha, por assim dizer, não é? E essa fala do professor Robson é muitíssimo importante. Por quê? Porque Chacrinha, ele foi original. Ele teve estilo. Muitos de nós confundem ter estilo com elegância. Não, você pode ser elegante e estar fazendo o que os outros fazem. Você pode ser elegante e estar vestindo o que os outros vestem. Chacrinha, ele teve estilo, ou seja, ele foi original. Ele criou um jeito próprio de ser. Ele não imitou ninguém, ele trouxe o novo. Então, e numa época tão conservadora. Numa época conservadora, a gente até acrescenta o seguinte: ele teve assim um início de problemas com algumas autoridades, censura, algumas autoridades públicas, porque ele realmente não aceitava censura, tinha o seu jeitão, queria dizer o que ele pensasse, e era um cara um pouco estourado. Mais na frente eu vou falar sobre algo que mostra que Chacrinha tinha um gênio muito forte, era um cara bravo, ou como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste, Chacrinha era brabo, viu? Brabo. Ele cabra era muito da bravo. peste. Era um cabra da peste, era um cara corajoso, bravo e brabo demais. Vamos seguir?
Muito bem. Então aí, pessoal, vocês estão vendo aí na tela uma imagem muito importante. Essa imagem é importantíssima. Ele tinha esse jeito aí excêntrico, essas roupas chamativas, super coloridas. Olha o chapéu dele, olha o chapéu. Isso aí é o estilo, né? É o estilo dele. Olha a gravata borboleta do cara, um verde cintilante. Ele com a roupa muito brilhosa, uma gravata enorme, um chapéu enorme. Olha o beijo, né? Olha o beijo ali na bochecha dele. Lembrando que Chacrinha, ele levou para a televisão as chacretes, ok? Ele levou as chacretes. Estima-se que ele chegou, ao longo de toda a carreira, a ter quase 500 chacretes, de moças que entravam e saíam, quase 500 chacretes. É muita gente, não é? Aquelas moças que ficavam de maiô, que dançavam e também serviam como ajudantes de palco. Então, o Chacrinha, ele andava também com a buzina pendurada, acho que dá para ver uma cordinha aí nessa imagem, não dá para ver a buzina em si, mas ele andava com a buzina pendurada. Então, ele fez algo que ninguém nunca tinha feito na televisão, não só brasileira, na televisão mundial. Vamos lá, né? Vamos passar? Bem, aí tem uma frase dele que é utilizada até hoje. Ele tem algumas frases que são lembradas até hoje, porque ainda bordões, aquelas frases que pegam, que marcam, são os bordões. Ele diz, ó, na televisão nada se cria, tudo se copia. Veja hoje alguns programas de auditório, alguns programas que surgem hoje. Você vê que é uma modificaçãozinha de algo que já existe. Veja aqueles programas de competição de culinária, aqueles programas de gastronomia. É mais do mesmo, né? Uma TV lança, o outro canal lança também, e é tudo muito parecido. E Chacrinha foi que disse isso lá na década de 70. Na televisão nada se cria, tudo se copia. O professor Robson estava aqui lembrando uma outra frase muito importante dele. Quem não se comunica se trumbica, né? Quem não se comunica se trumbica. Então, ele era um grande comunicador. Então, quem não se comunica se dá mal, quem não se comunica se enrola, quem não se comunica se trumbica. Bem lembrado aqui pelo professor Robson. Gostei, bacana. E as marchinhas de carnaval, que a gente não pode esquecer, né? Isso. As marchinhas ficaram no nosso imaginário, na nossa mente, que ele tanto cantava na época de carnaval. Então, Chacrinha é uma marca, né? Criou uma marca, um estilo modo de ser. Criou uma marca muito legal. Vamos passar. Professor, algo que eu gostaria de adiantar é o seguinte: o que me chama a atenção de Chacrinha é você justamente observar. Muitas vezes o nosso estudante diz, será que eu vou ser alguém na vida? O rapaz saiu do interior de Pernambuco, chegou à Alemanha, vai ao Brasil, ganha o Brasil e leva o Nordeste, de certa forma, ao mundo, não é isso? Exato. Menino pobre que, naquela época, a gente está falando ali mais ou menos ali de 1920, Chacrinha, mais ou menos ali 1930, Chacrinha, ele simplesmente entra no curso de medicina. Hoje em dia é muito difícil, naquela época bem mais, porque a quantidade de cursos superiores, de oferta de curso superior no Brasil inteiro era muito pequena. E um cara que veio um analfabetismo muito grande, certamente mais da metade da população brasileira era analfabeta naquela época. Então você, quando acabar aqui a nossa aula, dá uma pesquisada. Certamente mais de 50% do brasileiro era analfabeto. E um cara vindo do interior, de origem pobre, de origem muito humilde, chegar ao curso de medicina, aí realmente é da gente tirar o chapéu. Mas vamos seguir. Bem, aparece aí na tela o seguinte: primeiro emprego em rádio, Rádio Clube de Niterói. Deixa eu dar algumas explicações aqui muito importantes. Vocês viram que ele foi estudante de medicina durante 2 anos. Vocês viram também que Chacrinha, ele largou inicialmente por causa de um problema de saúde, mas depois Chacrinha, ele largou por causa de um problema de saúde, mas depois ele viajou o navio para a Alemanha. Quando ele volta desse cruzeiro, ele viajou como músico. Quando ele volta desse cruzeiro, ele vai para o Rio de Janeiro. Ele não volta diretamente para o Recife e continua sua vida no Recife normalmente. Não. Ele se estabelece no Rio de Janeiro, ele vai aventurar uma carreira artística por lá. E é aí que Chacrinha
arruma o seu primeiro emprego em rádio, a Rádio Clube de Niterói. Niterói, como o pessoal deve saber, é uma cidade ao lado da cidade Rio de Janeiro. Niterói fica, claro, no estado do Rio de Janeiro, ao lado da cidade Rio de Janeiro, capital. Ele vai, e é aí que surge o nome Chacrinha. Ainda nós temos o Abelardo Barbosa. O Abelardo Barbosa, agora, ele vai dar lugar ao nome artístico forte que está na cabeça do povo até hoje, Chacrinha. Por quê? Porque essa rádio ficava em Niterói, cidade ao lado do Rio, como eu já falei, ficava numa pequena chácara. Olha só, ficava numa pequena chácara. E o próprio Chacrinha usava o diminutivo de chácara. Olha, eu vou agora lá para a Chacrinha, porque era uma chácara pequena, era uma chácara pequenininha. E ele começou a falar tanto Chacrinha que passou a ser chamado por esse termo. Então, Chacrinha, por causa do primeiro emprego em rádio e porque ele, até isso, né, o apelido que deram a ele que criou, sem querer, ele criou o seu próprio apelido, porque ele chamava a chácara pequenininha de Chacrinha. O primeiro emprego em televisão foi na TV Tupi. Esse é um canal, é uma TV já extinta. Muitos apresentadores, atores, muita gente que vocês conhecem, não vamos citar agora por causa do tempo, mas muita gente começou na TV Tupi. Por quê? Porque era um canal muito importante ali na década de 1960, era muito importante, muita gente começou lá. E o Chacrinha assina contrato com a Globo em 1967. Então, a Globo, recém-criada, viu que ali era uma grande promessa para a televisão, leva Chacrinha para os seus quadros e ele faz bastante sucesso na Rede Globo de televisão. É uma coisa interessante mostrar todo esse percurso dele, né? Até se tornar esse grande comunicador. Como nós veremos mais fotos agora, não é isso? Veremos agora. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Chacrinha na TV. Importante isso, dá uma olhadinha. Seu programa de maior sucesso foi o Cassino do Chacrinha. Então, pessoal, é importante a gente perceber o seguinte, não foi o único programa que ele fez. Não foi o único. Ele fez vários programas. Ele trabalhou na TV Tupi, ele trabalhou na Globo, ele trabalhou na Band, que era chamada de Bandeirantes. Band é um nome mais recente, né? É uma abreviação de Bandeirantes, é um nome mais recente. Ele trabalhou também na Band, a gente vai mostrar um momento dele lá na Band, mas foi na Globo que ele se notabilizou. O programa dele fez muito sucesso. E uma coisa interessante, Chacrinha ele tem duas passagens pela Globo. Ele trabalha na Globo, ele sai da Globo para a Band e depois volta. Tá? Ele sai da Band para a Globo e depois volta. Agora, olha que coisa. Foi justamente quando Chacrinha voltou, que morreu, que não tinha um substituto para o programa dele, que inventaram o Fantástico. O Fantástico, o programa Fantástico, que hoje está nas noites de domingo, esse programa foi criado para suprir a falta de Chacrinha na TV. Olha só como o cara é importante. Não tinha ninguém para substituí-lo. E por que Chacrinha saiu da Globo? Vamos dizer aqui. Chacrinha, ele de vez em quando estourava o seu horário, ele passava do seu horário. E Boni não trabalha mais da Globo, o filho dele está lá, o Boninho. Mas Boni era o mandão, era o cara que controlava tudo lá. Não gostava desse desrespeito ao horário. E certa vez cortou o programa dele, terminou, digamos assim, fechou a transmissão sem ele acabar o programa. E contam que Chacrinha quebrou o estúdio inteiro. Era um cara estourado. Quebrou o estúdio inteiro. No outro dia, literalmente, ele assinou o contrato com a Band. Anos depois, ele se reconcilia com Boni e volta para a Globo. Bem, aí uma imagem lá do Cassino do Chacrinha. Olha lá, uma imagem em preto e branco. Veja, no início ainda, né? No início, né? Ele está com um pedaço de bacalhau na mão. Ele jogava bacalhau para a plateia, jogava macaxeira, jogava banana. Não é? A plateia se divertia muito com isso. Abacaxi também, tá? Aí nós temos uma imagem de Roberto Carlos. Atenção, Roberto Carlos foi chamado de rei pela primeira vez por Chacrinha. Hoje,
Fala-se que ele é o rei da Jovem Guarda. Quem disse que Roberto Carlos era rei pela primeira vez foi Chacrinha. Inclusive, ele foi coroado como rei no programa do Chacrinha. Olha aí na imagem. Isso ocorreu em 1966, na TV Tupi, ok? Bem, aí nós já temos ele na Band, era Buzina do Chacrinha. E para quem não sabe também, ele lançou várias personalidades, vários cantores, vários artistas, vários conjuntos. Entre eles, a Angélica. Angélica ganhou um concurso mirim, olha ela aí, ó. E Angélica começou sua carreira, então, no programa Buzina do Chacrinha na Bandeirantes. Ô professor, temos tanta coisa a falar de Chacrinha, mas infelizmente estamos chegando aqui ao término e eu gostaria que o senhor deixasse um desafio para o nosso estudante. Bem, o desafio para vocês é assistir a um filme sobre Chacrinha. Existe um filme, quem faz o papel de Chacrinha é o Stepan Nessercian, um ator brasileiro ainda vivo, que faz muito bem. Então procurem na internet, procurem, deve ser de domínio público, se não, procurem em alguma plataforma o filme sobre Chacrinha, muito importante para que a gente possa conhecer um pouco mais do velho guerreiro. Muito obrigado, professor. Obrigado. E a todos vocês, deixo um forte abraço e um forte abraço para Ana Macário, para Isabela, ao professor Rivaldo, que voltará outras vezes também. Muito obrigado, professor. Valeu. E a todos vocês.